Amém, amados? O título da mensagem pode parecer um pouco estranho, mas ao processo dela nós vamos estar falando. Simulacro, para quem não sabe, é uma expressão da filosofia que ela mais ou menos diz assim: parece, mas não é. Ela ficou muito famosa no filme Matrix, no primeiro Matrix. Ela seria aquela pílula vermelha para tirar você da pílula azul. Simulacro é alguma coisa assim que tem todas as características, mas não é verdadeiro. Para quem nasceu na década de 50, 60, já ouviu falar do verdadeiro Denorex. Parece, mas não é. Então é mais ou menos isso que é a ideia do simulacro. Por isso eu quero convidar você a se colocar em pé. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Pai querido, nós queremos nos colocar diante de Ti mais uma vez, rogamos pela palavra, sabemos que ela é bendita, Senhor, é abençoada, mas queremos que ela venha nos abençoar. Por isso, cada coração seja uma terra fértil em nome de Jesus. Você pode sentar, meu querido. Uma das preocupações de Paulo ao escrever essas cartas, e ele não estava numa situação confortável, Russell Shedd chama essas cartas Gálatas, Colossenses e Efésios e Filipenses, essas 4 cartas, de cartas da prisão. Paulo estava preso. E Paulo começa a escutar o que estava acontecendo ali na Ásia Menor, e ele começa a ficar muito preocupado. Paulo era um personagem, uma pessoa, que realmente compreendeu o Evangelho. Ele era do judaísmo, enraizado no judaísmo. Mas quando ele entendeu que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, quando ele entendeu que todo aquele ritual do judaísmo não servia para nada, como muitas vezes, em algumas religiões, até denominações, cria-se tantos rituais, mas não se fundamenta exatamente no que a palavra de Deus está fazendo, ou falando. A palavra de Deus fala que só existe um mediador, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus não fala que a mãe intercede por nós. Em nenhum momento. Isso começa a entrar na cultura a partir do século VIII. A palavra de Deus não fala em nenhum momento que pastor tem poder, que padre tem poder, ou que igreja tem poder. Quem tem poder é Jesus Cristo. Então, nós também podemos dizer que essa carta é atual, porque nós também enfrentamos essas dificuldades. E principalmente se você foi ensinado desde pequeno numa tradição, é muito difícil às vezes você ouvir alguma coisa que vai contrária àquela tua tradição, aquele modus operandi da tua família. Mas eu não quero que você escute o que o protestantismo está falando, nem o catolicismo, nem o espiritismo, nem o umbandismo. Mas eu quero que você escute o que a palavra de Deus está falando. Porque é ela que vai fazer verdade na minha vida e na sua vida. Eu posso ficar aqui remoendo, tentando, desculpa a expressão, enfiar goela abaixo. Mas se você não realmente abrir o seu coração e dar lugar para a verdade do Evangelho, nada disso tem valor. Então Paulo entendeu desde o começo que o judaísmo não poderia oferecer a ele o que Jesus Cristo ofereceu. Que a circuncisão, que o judeu entendia que era a coisa mais importante, não era mais necessário. Que todo aquele sacrifício, promessas, e caminhar aqui, ajoelhar aqui, fazer aquilo outro, também não são mais necessários. Porque Jesus Cristo pagou um preço. Mas Paulo também entendeu que o Evangelho não é tão simples assim. Opa, peguei o ticket de salvação, garanti minha entrada no céu, esperar o arrebatamento. Não. Ele entende também que eu e você precisamos viver. E aqui que ele começa a trabalhar nessas cartas. Na mensagem de Eugênio Peterson está assim: não posso acreditar no que eu vi. Eu gosto muito, já pensou Paulo falando isso? Como pode ser tão inconstantes? Como resolvem abraçar outra mensagem? Vocês estão traindo aquele que os chamou para a graça de Cristo. E vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes. É outra mensagem.
Eu estou desde quinta-feira pregando em algumas igrejas. E eu tenho falado que nós precisamos entender esse momento que a nossa sociedade está vivendo. Nós precisamos entender o que está acontecendo nesse mundo existencial no qual eu e você fazemos parte. Para nós também entendermos o que é uma igreja. O que é uma igreja? Se você passar durante a semana aqui, você vai encontrar pessoas fazendo exercícios, sendo atendidas por psicólogos, fazendo pilates, segunda, quarta e sexta, às 3 horas da tarde, nós temos pilates aqui, oferecemos ajuda para a sociedade. Você vê as pessoas vindo buscar cesta básica, começamos o karatê aos sábados. Então, quando você fala, mas isso é igreja? Não. Isso é algo que a igreja está oferecendo para a sociedade. Mas o que é igreja, então? Igreja é quando nós estamos aqui reunidos, cantando, louvando, participando de tudo aquilo que está sendo processado através do altar. Isso não quer dizer que você tem que estar mecânico, robotizado. Ninguém aqui é inteligente artificial, ninguém foi programado aqui, né? Ninguém fez ou recebeu um chip para estar somente conectado. Não, eu também ri. Eu estava brincando quando começou a passar um drone ali, né, com os filhos do Ailton, né, dei uma de Homem-Aranha, né, naquele filme lá dos drones. Passou um drone aqui hoje, tá? E aí quando você colhe, não, mas pastor, não. Eu tenho e posso sair e eu posso interagir, mas eu não posso perder o foco. É isso que talvez eu e você precisamos entender. E é o que Paulo está preocupado aqui. As cartas de Paulo precisam ser lidas, pois apenas o homem em Cristo, fruto do evangelho imutável de Deus, será realmente capaz de viver de uma forma civilizada, educada e verdadeiramente amorosa. Sabe qual é o segredo de Paulo para a sociedade fria que nós estamos vivendo? O evangelho. Sabe qual é o segredo de Paulo para uma sociedade que ainda temos pessoas cometendo suicídio? E eu, como psicólogo, vou dizer para você, esse ano nós já tivemos talvez o 4º suicídio de adolescente. Este ano, o Rogério, que é da Polícia Militar, tem informações, outras pessoas que trabalham na PM têm informações de situações inadequadas que vão acontecendo. Agressões familiares com violência. E aí, quando você olha para tudo isso, você fala, qual que é a solução? Paulo fala, o evangelho. Quando você vê pessoas talvez vivendo uma angústia, uma crise de ansiedade, que pode ser causada por uma questão de neurônios ou neurotransmissores, mas também pode ter uma questão espiritual. Paulo de novo chega e fala assim, a solução é o evangelho. Então Paulo entendeu que para que a sociedade, eu e você, possamos viver de uma forma acima da mediocridade, e a grande proposta do evangelho é esta, que eu e você possamos viver acima da mediocridade. E viver acima da mediocridade não é ficar frisando bens materiais, isso é consequência. Não é ficar frisando status na sua rede social com tantos mil seguidores, isso é consequência. Mas viver acima da mediocridade para Paulo significa você crer e entender que mesmo que você venha a falecer hoje, ninguém quer, eu sei disso, mas você tem plena certeza da tua salvação. Você não acredita numa segunda chance, você não acredita num retorno, você não acredita num limbo, você não acredita num purgatório, porque você entende que o evangelho fala que o homem é dado morrer uma só vez. E ele comparece diante do Senhor, e a única coisa que Deus vai querer não é de que igreja você era lá na terra mesmo, não é isso que ele vai querer saber. Ele vai querer ver e se encontra no meu coração, no teu coração, esse evangelho. E esse evangelho começa com uma atitude simples, quando você fala, Jesus, eu entrego a minha vida a ti. O que mais eu tenho que fazer? Nada, ele já fez tudo. Parou aí? Não. Agora eu preciso viver existencialmente como um cristão. Então Paulo vai se preocupar em escrever isso nas cartas dele. Um mundo, uma sociedade superficial, erotizada, onde eu falei sobre a erotização da sociedade, o que está acontecendo, mensagens subliminares, uma sociedade narcísica, onde não estamos sozinhos, mas ainda vivemos na solidão. Uma sociedade cheia de compromisso, ativismo. Você talvez não vai conseguir
vaga hoje para almoçar em determinado restaurante, tá? Nem amanhã. Uma sociedade que está sempre comprometida com as datas, mas às vezes esquece que o nosso verdadeiro amor começa aqui quando eu entendo quem é Jesus Cristo na minha vida. Porque a partir daqui o meu casamento é curado, porque a partir daqui a minha vida é restaurada, a partir daqui os meus filhos passam a ser abençoados, a partir da cura que Deus faz no meu coração, as outras pessoas também são alcançadas. Então, numa sociedade tão confusa que nós vivemos, e se você acha que na época de Paulo a coisa era boa, pelo contrário. Lá talvez não tinha nem direita nem esquerda, lá não tinha Che Guevara, Fidel, não tinha nada disso, tá, gente? Mas lá tinha o coração do homem, tinha o pensamento grego. A Grécia era uma cidade política, altamente política. Então tinha, podemos dizer, os partidos. Mas quando Paulo começa a pregar o Evangelho, ele olha acima dos palmeirenses, dos fluminenses, dos corintianos, dos cruzeirenses, como diz o Guilherme, né? Quando canta aquela música. E Paulo olha algo que pode ser transformador, o coração do homem. Paulo era alguém que sabia que somente Jesus poderia curar esse homem. Por isso que Paulo talvez ele não perdeu tempo falando sobre partidarismo, a não ser nas cartas aos Coríntios, que ele entra numa bronca, mas era uma questão muito particular. Talvez é por isso que Paulo não fica só batendo numa tecla de comportamental, mas fala da existência do Evangelho que cura e que transforma. Porque Paulo sabia que uma pessoa totalmente incurável, totalmente detonada, mal resolvida, poderia ser restaurada e curada pela graça. Paulo entendeu isso de uma forma tão grande que ele vai escrever. E na época de Paulo, o epicurismo, o hedonismo era muito forte, que seria hoje talvez as linhas sociais, as linhas humanistas, comportamentais, as neurolinguísticas que nós tanto estamos vendo nos dias atuais. Paulo enfrentou tudo isso. Por isso que Paulo, talvez na carta aos Filipenses, que ele escreve junto com essa carta, ele fala o seguinte: olha, Monte Hebron, para uma coisa, não fica pensando nisso, mas pense no alvo que é Jesus. Esqueça as coisas que ficaram para trás, pare com essas picuinhas, vamos avançando. Porque senão nós não vamos entender o que é estar sozinho, mas não estar na solidão. Estar na multidão, mas também não estarmos na solidão. Porque algo preenche o meu coração e o seu coração. Então o Evangelho que Paulo quer nos ensinar é o Evangelho cheio de graça, mas cheio de verdade. Não é apenas cheio de graça. Porque se nós ficarmos somente na graça, nós vamos perder o que é mais lindo no Evangelho. Para mim, o que é mais lindo no Evangelho não é ele me aceitar ou te aceitar. Um cara bonito como eu, o que não vai aceitar, né? O mais bonito do Evangelho não é ele ter me aceito ou ter te aceito. O mais bonito do Evangelho é ele ter transformado esse cara duro, sanguíneo, com raízes na Espanha, então aí você já sabe que é sangue caliente, nessa doçura que sou eu. A coisa mais linda do Evangelho é ver as vidas transformadas. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que se prostitui não se prostitui mais. Aquele que mentia não mente mais. Essa é talvez a graça do Evangelho, que transforma em verdade. Então, cheio de graça, porque apenas pela graça, por meio da fé, que o indivíduo nasce de novo para uma nova vida em Cristo. Sim, meu amado. A única maneira que eu e você, meu amado, você pode ter nascido dentro de uma igreja, tua mãe deu parto num dia de culto. Isso não te garante nada. Você pode ser filho de pastor, você pode ser filho, se for padre ortodoxo, pode, né? Pode ser filho de padre ortodoxo, pode ser filho de rabino. Não funciona. Filho de peixe não é peixinho no mundo espiritual. O que nós precisamos entender é que a graça é pessoal, é individual. Eu posso orar pelos meus filhos, eu posso abençoar os meus filhos, mas eu não posso salvá-los. E eu não posso fazê-los ser salvos. Eles têm que tomar como tomaram a decisão. E a mesma coisa aconteceu comigo, e a mesma coisa tem que acontecer com você. É a graça que faz a diferença. Então Paulo, quando ele entendeu que estava entrando nas igrejas da Ásia, ele falou: opa, peraí,
esse tipo de evangelho existencialista, humanista, e eu já vou falar, infiltrado no epicurismo. Eu vou dizer daqui a pouquinho o que é o epicurismo, porque essa filosofia grega, helenista, está voltando, e contudo, e se você duvida de mim, eu fiz isso antes de pregar essa mensagem, fui em 2 livrarias, né? E entrei e procurei livros sobre epicurismo. Tem lá o que é epicurismo, viva como Epicuro, 12 conselhos sábios de Epicuro. Está voltando. Hegel fala que a história não é cíclica, ela faz esse ciclo. Ok. Então, esse momento que nós estamos vivendo, se Paulo tivesse, Paulo coçaria a cabeça, coaching. No meu tempo era Epicuro. Psicologia existencial comportamental. No meu tempo era hedonismo. Vocês estão entendendo? Só mudou o nome, porque o demônio é o mesmo, desculpa a expressão. E eu coloquei psicologia aqui para não dizer que eu estou falando só de alguma coisa. Porque para Paulo tudo isso poderia e pode ser ferramentas. Eu sou psicólogo. A psicologia é uma ferramenta excelente. Mas ela não é a verdade da graça do Evangelho. É isso que eu e você precisamos entender. Se nós ficarmos só na graça, nós vamos ser uma igreja acolhedora. Pode vir todos os pecadores, porque Jesus ama. Amém, Ele ama mesmo, Ele morreu por todos. Mas somos uma igreja que também temos a verdade. Cheio da verdade, porque sem o arrependimento e confissão de pecado, ninguém encontrará o perdão e a transformação de Deus. Então sim, porque essa pergunta eu recebi acho que foi na sexta-feira. Ontem, desculpa. A sua igreja Monte Hebron está aberta para isso, aquilo, outro? Eu falei, com certeza. E a porta é grande, eu falei. Mas também a minha igreja está aberta para a verdade. Eu venho do jeito que eu estou, mas eu não fico do jeito que eu estou. Meu amado, se você crê nisso, você entrou aqui hoje e você não vai sair do mesmo jeito, por causa do louvor e por causa da palavra. Porque a palavra do Senhor tem poder. Ontem, na questão de cosmovisão, eu falei sobre 2 palavras no hebraico, a palavra ayala e a palavra dabar. E eu falei sobre a questão de você entender o que é o poder das palavras. E o cuidado que nós precisamos ter de falar determinadas palavras. É uma porcaria. Ou palavra maldita. Porque essa palavra vem de uma expressão de porca, do porco, da fêmea, que era uma coisa inaceitável na cultura judaica. Era uma coisa que o judeu não entendia e não aceitava. Era quase você falar porcaria, está dizendo demônio, ou chamando o nome de um demônio. Que desgraça! Sabe de onde que vem essa origem no latim? Destituído da graça de Deus. Então quando você fala que desgraça, você está dizendo assim, eu não quero a graça de Deus. Eu sei que você não está falando isso de coração, mas os demônios, você não acredita em demônio? Assista o aulão hoje de manhã. Os demônios não querem nem saber se você acredita ou não. É aquelas 0800 que manda lá. Acabamos de perceber uma compra enorme no seu cartão de crédito. Por favor, ligue para nós, 0800. Vai ver tudo falso. Mas muitas pessoas caem. Como até hoje tem pessoas que caem no conto do bilhete premiado. Nossa, eu acabei de ganhar esse prêmio, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho conta, eu não sei como vou sacar. São 5 milhões, se você me der 3 é teu. Uau, ganhei 2 milhões aqui na Praça do Vilela esperando o ônibus. Tem gente que ainda cai nesse conto, como tem muitas pessoas que ainda caem num falso evangelho. No evangelho triunfalista, no evangelho do venha porque Deus te ama, porque Deus é amor. Essa inclusão das pessoas que o evangelho acolhe, mas o evangelho quer transformar. É isso que Paulo entendeu. Paulo sabia que aquela igreja precisava compreender toda essa verdade. Então os caras, tendo começado a vida cristã pela fé, rapidamente abandonaram o percurso inicial e passaram a trilhar um outro caminho. Sabe por quê? Porque infelizmente nós gostamos e nós queremos o evangelho fácil. Nós gostamos do evangelho fácil. Do evangelho que você faz assim e Deus está à sua disposição. Do evangelho que eu vou pedir e Deus vai fazer. Do evangelho que se alguém falar mal de mim no meu emprego, eu vou orar e Deus vai mandar os anjos.
E essa pessoa vai ser mandada embora. Porque ainda temos essa mentalidade de batalha espiritual, como se nós fôssemos, né, o herói com a força para sair espantar ou deixar o ambiente do jeito que eu quero. E talvez você pode dar risada, mas eu já convivi e já conheci pessoas que quando ia sair de carro, colocava a Bíblia no Salmo 91, ela ficava presa assim, já estava presa, 91, para não ser multado, porque estava a serviço do rei. Você pode achar que isso é ignorância da pessoa. Só que será que não é ignorância aquela pessoa que começa a viver um evangelho, escutando, entendendo, cantando aqui, lindo, 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 mas quando está diante de uma situação inadequada, esquece tudo que foi cantado? Tem uma música, o Guilherme deve saber, porque eu não vou saber. Pôs um anel no meu dedo. Que letra linda. E eu fiquei meditando só nessa letra. Ah, pastor, mas ouviu a semana inteira, mas não guardou? Não, só guardei essa parte. Pôs um anel no meu dedo. Porque eu sei que é isso que Deus quer trazer, colocar um anel no meu dedo. Mas um anel, porque eu tenho direito e legalidade para tê-lo. E talvez isso seja a grande diferença. Estou muito surpreso. A palavra no grego aqui é a palavra taumazo. Trauma vem daqui, tá? É dessa etimologia. Está chocado, assustado. Eu gosto muito dessa expressão do Lextan. Fui pego de surpresa. Você já pensou Paulo? Porque Timóteo foi visitá-lo. E aí, Paulo, como é que está a igreja lá? Ah, Paulo, deixa eu te contar o que está acontecendo. Paulo, o quê? É essa expressão que Paulo fala. Paulo pega a caneta lá e começa a escrever ou ditar, mas vamos lá. Paulo pega a caneta e começa a escrever. Eu fui pego de surpresa agora. Vamos colocar nas linguagens de hoje. Que história é essa? Que bobagem é essa que vocês estão entrando? Tanto que eu preguei, tanto que eu falei, tanto que eu ensinei. Vocês não escutaram nada do que foi pregado, do que foi ensinado no louvor, declarado e profetizado. Vocês não entenderam nada. É mais ou menos como se Paulo estivesse falando isso. Às vezes, meu amado, entendam bem que eu vou falar, até Deus é pego de surpresa. Eu sei que não é, mas até Deus é pego de surpresa. Silas, o que você está fazendo? E às vezes nós temos que entender essa graça que é misericórdia, que é cura. Então Paulo percebeu que eles estavam passando, ou seja, transferindo a fidelidade a Cristo para os valores do epicurismo. Uma das mensagens que Epicuro pregava é: você tem o mal, você tem o bem, escolha o bem e viva da melhor maneira possível, porque aí você vai ter esse bem. Então, Epicuro dá a base, o start para as obras. Faça e você vai receber. Como se no mundo fosse essa questão de troca. Não tem troca, nós nunca conseguiremos trocar nada pela nossa salvação. O preço foi único, o sangue de Jesus Cristo. Mas Epicuro também falava, e ele, por isso que ele é a base, o primo irmão do hedonismo, falava assim: Silas, por que você tem que viver triste? Viva agora. Levanta de manhã, olha no espelho e fala: yes, 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 e sai. Você é o cara. A última Coca-Cola do deserto, Silão, é você. Bacana, né? Eu quero ser. Mas não é verdade. Porque não é o meu yes, o meu triunfalismo, ou as minhas mentalizações quânticas, zen, que vai me capacitar a vencer nada. Enquanto você está lá, o demônio está te chutando. Paulo entendeu que essa igreja precisaria compreender o que ele falou. E que foi que ele falou? É o sangue e a autoridade do nome de Jesus. Então, o prazer, esse bom vivan, ok, é consequência. É consequência pela graça de Deus, misericórdia de Deus. É consequência talvez pelo nosso trabalho. Mas mesmo no nosso trabalho tem a mão de Deus, porque a palavra de Deus fala que Ele vai na nossa frente abrindo as promoções, abrindo o aumento de salário, abrindo as negociações, Isaías 45. Mas Ele fala para que eu e você pudéssemos entender que é dele e para Ele todas as coisas. Por isso que Paulo vai escrever nessas cartas, dele e por Ele e para Ele todas as coisas. Então é isso que Paulo estava preocupado.
O principal papel do Evangelho é levar o homem a glorificar a Deus e reconhecer que Ele aceita o pecador, mas quer mudar o pecador pelos valores do reino de Deus. Então, minha resposta ontem foi essa. A Monte Abraão aceita tudo, sim, mas nós entendemos que o Evangelho muda tudo. E nós entendemos que algumas questões, eu e você precisamos parar e aprender a nos comportar segundo a palavra de Deus. E eu não estou falando aqui de pecado X ou Y. Como eu não sei inglês, não estou falando pecado de Gai, tá? Estou falando pecado da mentira. Estou falando pecado daquelas coisinhas do jeitinho brasileiro. Porque às vezes, eu não fui eu não, hein? Porque às vezes nós estamos combatendo um pecado, a sociedade evangélica está combatendo um pecado, mas a sociedade está esquecendo do compromisso com a verdade do Evangelho. Como é que chama? Scarlett, é Pedro, não é? Hã? Zion, de vida, né? De Sião. O Zion até deu um pulo aqui, Malak, então toma cuidado. Quase que ele nasceu, está na hora, está na hora. Zion. Aquieta e espera o momento certo, meu querido. Amém. Então, assim como a nota falsa não tem valor para comprar nada, é claro, mas tem que pôr isso, meu amado. O evangelho pervertido não é evangelho, não tem poder de nos libertar do pecado e tampouco tem valor para pagar as dívidas do nosso pecado. Você está entendendo por que o diabo, sim, existe o diabo. E ele não é o pai do rock não, tá? O diabo existe. E nós estamos estudando, domingo que vem nós vamos falar da origem do diabo. O que a palavra de Deus fala? O que o diabo quer? Exatamente isso, que você não acredite. Que você pense que são as suas obras, que você pense que é a sua tradição religiosa, que você pensa que é uma questão de escolha, Deus, como se Deus estivesse fazendo isso. Eu escolho você, não escolho você, escolho você. Não, o pecado não quer, o diabo não quer que você creia que Jesus Cristo morreu naquela cruz, o Filho dele, para me salvar e te salvar. O diabo não quer que você creia, sim, que eu e você podemos ter transformações, podemos mudar. O diabo não quer que você creia que o meu casamento, a minha vida financeira, a minha vida profissional, meus sonhos, meus alvos, podem ser alinhados aos planos de Deus. Então, nós precisamos crer no Evangelho, que é verdadeiro em todas as áreas. O Evangelho que é holístico. Paulo vai escrever aos Tessalonicenses: o meu corpo, o meu espírito e a minha alma. Paulo fala dessas três dimensões, a tricotomia do homem. Paulo sabia que o Evangelho veio curar o físico, veio curar a alma e veio restaurar o espírito. Paulo entendeu tudo isso. E Paulo também teve suas carências. Está ele preso lá, ele fala: Timóteo, quando você voltar, me traga uma capa, me traga alguns livros. Né? Talvez hoje ele iria falar: me traga o meu tablet, eu preciso ficar lendo aqui. Aí você vê o apóstolo Paulo se preocupando com isso, porque ele mostra a humanidade. Em Gálatas ele vai falar isso, do seu desespero, do seu medo. Paulo aos Coríntios, na segunda carta, ele fala assim: eu entrei em desespero, eu tive uma crise de ansiedade. Você já imaginou o apóstolo Paulo tendo uma crise de ansiedade, meu amado? Mas no capítulo 2, versículo 14, ele fala assim: mas em Jesus Cristo ele me fez mais do que vencedor. E eu entrei e eu fui triunfante em todas as coisas. Talvez é isso que nós precisamos entender. Então o Evangelho para Paulo não é simplesmente você mudar de igreja. Eu era protestante, passei para católico. Eu era católico, passei para protestante. Não é mudar de igreja. Aí eu ia na igreja X, lá perto do meu bairro, eu agora estou em outra igreja. Não é mudar de igreja. Para Paulo, o verdadeiro evangelho é mudança de caráter. Mudança de caráter. Igreja é um lugar onde você tem que entender: eu gostei daquela igreja, eu gostei do louvor, eu gostei da palavra, então é ali que eu quero ficar. Eu saí alimentado. Eu não saí do mesmo jeito que eu entrei. E por isso que a minha oração é que a Monte Abraão seja esse lugar para a tua vida de transformação. Vocês estão passando tão depressa.
E a palavra que ele vai usar aqui é a palavra metatiteme. A palavra metatiteme significa mudando de maneira de pensar. Metanoia vem dessa origem, né? Desistir de algo importante. Nossa, não é madando, é mudando a mentalidade. Foi erro aqui técnico, tá? Mudando a mentalidade. O pastor também erra, amado. Ou eu fiz para ver se alguém está prestando atenção. Deixa eu passar logo, tá? Paulo se admira porque, na verdade, os Gálatas deveriam estar melhor preparados. Afinal, o evangelho não é complexo, não é algo difícil. O evangelho não é para pessoas espertas. Meu amado, você já pensou na simplicidade do evangelho? Pensa bem. Tá? Então, porque às vezes nós precisamos pensar, né? Crer também é pensar. Nós estamos falando de morar nos céus, na Nova Jerusalém. Se você não acredita nisso, problema é teu. Eu acredito. E eu acredito que eu vou encontrar vários homens de Deus, inclusive pessoas que eu conheço. Nós vamos encontrar a Suzy lá. Ela que foi turrona que quis ir na frente, mas tudo bem. Eu creio na Nova Jerusalém. Agora imagina a Nova Jerusalém, lugar onde os anjos do Senhor estão. João descreve como um lugar lindo, lindo, maravilhoso. E aí nós vamos encontrar Jesus, e essa música expressou lindo. A música fala, eu não sabia que ele era tão lindo. Então imagina tudo isso, vai imaginando comigo. E aí você fala, como é que eu posso ir lá? Como que eu posso ir nesse lugar? Como é que eu posso ir e morar e ter uma casa? Eu vou ter uma casa, você vai ter uma casa na Nova Jerusalém. Aleluia mesmo. Não é a casa mais bonita ou mais bela, não é disputa por quem vai ter a casa mais linda lá, não. Nós teremos morada no céu. Joia. Agora presta atenção. O que eu posso fazer para ter isso? Nada. Como assim? Nada. Porque já fizeram. Quem fez? Jesus. Morreu naquela cruz. Mas e agora? Você só aceita. É só aceitar? Jesus, eu te aceito. Só isso? Não. Mas então tem mais coisa. Tem. Viva. Quer dizer que eu vou ter que parar de trabalhar? Não, continue trabalhando, mas seja luz no seu serviço. Eu vou ter que parar minha faculdade? Não, continue fazendo a sua faculdade, mas seja luz na sua faculdade. Eu vou ter que fazer... Não, continue, mas seja luz. Essa semana uma pessoa chorou aqui do grupo de fibromialgia, por uma situação bacana que aconteceu. E quando eu vi aquilo lá, eu falei, Deus, isso é igreja. No meio de exercícios físicos, temos uma atitude de amor que leva uma pessoa a perceber o acolhimento que essa igreja pode dar. Para mim, esse é o evangelho. Que sai dessas quatro paredes religiosas, paulinas, tá? No sentido religioso, mas vai viver o verdadeiro evangelho de Paulo, que fala que a igreja precisava ser luz. Uma pessoa ontem me perguntou assim sobre o bairro. Porque quando eu mudei para cá, ele foi uma das pessoas que falou, não vai lá, quando nós mudamos. Ele falou, eu passei esses dias, de vez em quando eu passo lá, nossa, progrediu, hein? Está tendo um prédio do lado, está tendo isso, todo mundo acha que esse prédio é nosso. Eu falei, Deus, se for tomar posse, eu tomaria, mas não é assim que resolve, né? Nós estamos construindo um prédio, estou construindo aqui, E eu falei assim, você se lembra que você me falou em 2008, 2010? Que ali era um lugar assim, até era escuro. Falei, pois nem escuridão tem mais lá. Não, eu vi. Falei, pois é. Sabe por quê? Porque se eu pensasse que nem você, eu tenho liberdade para falar isso, tá? Com ele. Se eu fosse pensar que nem você, eu nunca teria entrado naquele lugar. Mas como eu penso com a mentalidade do reino, aí eu já dei um sorrisinho, porque eu estava sendo simplório. Você já viu o Malik dando bronca? Então eu estava sendo mais ou menos assim, simplório na explicação. Aí eu falei assim, dei um sorrisinho, falei, pois é, se eu tivesse acreditado nisso, eu não teria mudado aquele bairro, porque a igreja mudou o bairro. Porque quando a igreja chega, é luz. É essa mentalidade que eu e você precisamos ter. Então a gente não precisa parar de fazer nada. Não precisa parar de fazer nada. Eu continuo levantando de madrugada, eu continuo correndo às 6 horas da manhã, e eu continuo descendo aquela Uirapuru orando, né? Passo em frente ali o estabelecimento. Já te peguei várias vezes fechando ali, à noite, quando eu estou voltando, Senhor, abençoa. Eu tenho medo de buzinar, e eu para nome sou uma negação.
Mas eu passo estendendo as mãos e abençoando. Às vezes eu mudo de trajeto para vir até aqui, porque eu passo na frente de pessoas que eu sei que tem estabelecimento. Às vezes eu desço a Curitiba, tem uma senhorazinha que mora ali perto do posto quase. Né, irmã? É Curitiba ali a rua, não é? Quase chegando na Rondão, ali tem um posto. Eu falei, abençoe a irmã Nicéia, do grupo de intercessão. Ora pela minha vida, pela minha casa. Não mudou nada, mas eu creio nesse evangelho. E é isso que nós precisamos entender. Então a fé bíblica tem conteúdo, joia. Não é subjetiva ou abstrata. E o conteúdo da fé tem origem em Deus e vem através do seu Filho, que é fortalecido em nós pelo Espírito Santo. Meu amado, eu continuo crendo na Bíblia, estudo, e já estudei um monte, e estudo mais ainda. Leio livros de filosofia, leio um monte de coisa. Vai lá na minha sala, veja os livros que tem lá, até do Dawkins. Deus é uma ilusão, todos esses caras ateus, eu leio tudo, mas eu não perdi minha fé, sabe por quê? Porque nenhum deles conseguiram me convencer daquilo que Deus fez no meu coração. Porque, amado, você chegar numa padaria, ver aquele pudim, e se encantar por aquele pudim, e quando você come aquele pudim, não é de doce de leite, de leite condensado, é uma tragédia. É uma tragédia. Então, às vezes, nós olhamos para a aparência e não olhamos o conteúdo. E isso é muito sério, meu amado. Trata-se de um evangelho com conteúdo cognitivo, específico, proposições, asserções e verdades. Nós estamos estudando a vida de Pedro aqui nas terças-feiras. Falta mais uma aula, né, Xang? Seu Pedro. Depois vai entrar quem? Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Escreveu uma carta com 108 versículos. 54 está nas bem-aventuranças. É o cara que mais repetiu Jesus. Vai falar, o que nos torna capaz de reconhecê-lo, recebê-lo ou rejeitá-lo? Sim. O evangelho é cognitivo, meu amado. Você pode aceitar ou você pode rejeitar. Por isso a minha oração pela Monte Hebron, é que possamos entender e conhecer a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, como a verdade de Deus, e, aqui não é e alimentar-se das Escrituras diariamente. Essa é a minha oração pela minha vida, pela sua vida, meu amado. Que o Senhor possa nos transformar a cada dia, e que eu e você possamos entender o que é essa mudança de dentro para fora. Eu não sei se eu vou continuar pregando em Gálatas. Eu gostaria de continuar pregando em Gálatas amanhã de madrugada, quando eu for falar com Deus, se Ele mexer no meu coração, eu vou continuar pregando em Gálatas, porque tem muitas lições nesse evangelho de Gálatas, preciosas para os nossos dias de hoje. Mas se Deus tiver outra coisa para domingo que vem, a minha oração hoje é que você realmente consiga entender que é a Bíblia, a palavra de Deus, e faz diferença na minha vida e faz diferença na sua vida, em nome de Jesus. Amém?